E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzai e Aô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que é luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés. A tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade. A tua palavra, Senhor Deus, que nos liberta de todo engano e de toda mentira. E que através, Senhor Deus, da tua palavra essa noite, o teu Santo Espírito ministra em nossos corações a respeito dessa verdade. Porque, Senhor Deus, pela tua palavra, nós te conhecemos. E nós declaramos essa noite: queremos mais, Senhor, te conhecer. Eu oro, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, para que todo levante das trevas, para que toda força maligna que tenta impedir o teu povo de ver o conhecimento dessa verdade, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, igreja? Igreja, essa noite nós vamos falar sobre a intenção de Davi em trazer a arca de Deus para Jerusalém. Nós encontramos nesse texto uma situação muito emblemática, muito curiosa. E é sobre isso que nós vamos ver essa noite. E o título da mensagem que eu quero trazer para a igreja essa noite é: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, igreja, com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são santas. Deus, o nosso Deus, Ele é santo. O único atributo de Deus repetida 3 vezes é a sua santidade. Você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Nenhum outro atributo, nenhuma outra qualidade é levada a 3ª vez. Você não vê falar que Deus é bom, bom, bom. Você não vê falar que Deus é justo, justo, justo. Mas você vê Deus, os anjos declarando que santo, santo, santo é o Senhor. No texto em questão, Davi, ele acabara de ser consagrado rei sobre todo o Israel, sobre toda a nação dos israelitas. E uma das primeiras coisas que Davi intentou em seu coração era trazer a arca da aliança, a arca de Deus para Jerusalém. A arca de Deus havia sido perdida tempos atrás, quando Israel travava uma luta contra os filisteus. E naquele momento em questão, os filisteus, diz a palavra de Deus, se juntaram como a areia do mar, de tão numerosos que eram. E Israel vai à luta, vai à batalha e perde
aquela primeira batalha. Então eles mandam trazer a arca de Deus, porque eles diziam, se nós trazermos a arca de Deus, Deus nos vai dar a vitória. O interessante, irmãos, é que a arca de Deus, ela representava e simbolizava para os israelitas a presença de Deus. Sobre a arca, que era um baú, havia uma tampa que se chama propiciatório, onde havia 2 querubins prostrados ali, que com suas asas tocavam uma outra no alto. E era ali onde Deus vinha e manifestava a sua presença. Quando essa arca é trazida ao arraial dos israelitas ali na batalha, diz que eles se alegram, jubilam, exultam, que lá no arraial dos filisteus, eles dizem, que barulho é esse? Que barulho de festa é esse que está acontecendo no arraial dos israelitas? Eles acabaram de perder uma guerra e estão se alegrando, e eles disseram, porventura será a arca de Deus? O mesmo Deus que trouxe aquelas pestes ao Egito? Então aquele povo tremeu. Mas o interessante é notar que Deus, nessa batalha, mesmo a arca da aliança estando na presença, mesmo a arca de Deus estando ali, Deus não dera a vitória aos israelitas. Esse é um contexto de uma outra mensagem. E só para adiantar a você, Deus não deu a vitória aos israelitas ali, porque eles estavam usando a arca de Deus como um amuleto. Eles não estavam preocupados com a arca de Deus simbolizando a presença de Deus. Eles não estavam interessados que Deus estava no meio deles. Mas diz a palavra de Deus que o povo israelita estava em transgressão, em pecados, desviados da lei e dos mandamentos do Senhor. E para eles aquela arca que simbolizava a presença de Deus era apenas um amuleto. Vamos trazer um amuleto de guerra. Quantas vezes a arca de Deus foi à frente do povo e Deus foi dando a vitória, e diz, se nós trouxermos ela mais uma vez, Deus vai nos garantir a vitória. Nós não podemos, irmãos, usar as coisas de Deus como amuleto, porque um amuleto não pode fazer nada por nós. Nem mesmo a arca de Deus, que representava a presença de Deus, deu a vitória aos israelitas. E naquela batalha, os israelitas perdem. Então a arca de Deus é tomada pelos filisteus. Nós sabemos que o contexto diz é que eles levam para a sua terra a arca de Deus, colocam essa arca no templo de Dagon, o templo, a divindade dos filisteus, que metade do seu corpo era de homem, metade para baixo era de peixe. E ali eles colocam a arca no templo de Dagon. E na manhã seguinte eles vão ao templo de costume cultuar ao seu Deus, eles encontram a imagem de Dagon prostrada em terra, caída. Normal. Foram e levantaram a estátua de Dagon. Numa outra vez, eles entram no templo de Dagon, encontram novamente a estátua de Dagon prostrada diante a arca de Deus. E eles começam a perguntar, por quê? O que está acontecendo? O que será que é isso? Então, mais uma segunda vez, eles levantam a estátua de Dagon. Agora, numa terceira vez, quando eles entram no templo de Dagon, eles encontram a estátua de Dagon, com a sua cabeça cortada e seus pulsos cortados, espedaçados por terra. Então, ali eles compreendem que ali estava o Deus de Israel. Eu já estou adiantando o contexto de uma outra mensagem, né? Mas para que nós tenhamos uma introdução ao que eu quero falar hoje. O interessante, irmãos, é que um exército inteiro não pôde fazer. A arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, estava fazendo sozinho. Estava fazendo o Deus dos filisteus se prostrar diante do Deus Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. E diz então que enquanto eles estão com a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, Deus manda tumores, Deus manda chagas, Deus manda doenças àquele povo. De modo que em 3 meses, eles fazem aquela arca, a presença de Deus, de cidade para cidade, umas 3 melhores cidades, as 3 grandes capitais dos filisteus. Ao chegar a um ponto que o povo está tão doente, que eles dizem, ei, vamos mandar esse negócio fora, vamos tirar esse negócio daqui. Então eles colocam a arca de Deus num carro e devolvem a província dos israelitas. E aqui no texto em questão, nós encontramos a arca de Deus. Depois já havia passado por tudo isso. Ela estava na casa de Abinadab.
Abinadab, muito provavelmente, ele seria um sacerdote. E ele tinha 2 filhos chamados Uzá e Aiô. Lá em 2 Crônicas, vai dizer que a Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, ela esteve na casa deste homem por 20 anos no mínimo. Alguns teólogos dizem que ela esteve lá por 40, ou até 60, 70 anos. Mas nós vamos tomar que seja por 20 anos. Por 20 anos esteve a Arca de Deus, que simboliza a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Jeová, do Deus Adonai, o El Shaddai, estava ali na casa de Abinadab. E Aiô e Uzá eram crianças quando a Arca de Deus foi levada à casa deste homem. E provavelmente, quando a arca chegou ali, o seu pai deve ter dito: ei, meninos, não toquem nessa arca. Ei, meninos, não brinquem aqui perto. Mas, irmãos, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquelas crianças vendo aquela arca ali, e eles brincando normalmente, quem sabe um dia eles tocaram na arca e nada aconteceu. Brincando novamente, eles brincando de pique-peca em volta da arca, correndo dentro de casa, toca na arca, segura na arca, pula por cima da arca, brinca e nada acontece. Foram passando 20 anos, esteve a arca de Deus, a presença de Deus na casa de Abinadab, e para Uzá e Aiô, aquilo já era mais um móvel da casa. Quem sabe um móvel de decoração, uma coisa bonita, feita de ouro que estava ali. E aquilo para eles eles estavam acostumados com aquilo. Eles olhavam para aquilo e pode ser que já não dava mais importância nenhuma. Aquilo era apenas mais um objeto, mais um móvel qualquer de sua casa. Diz então que Davi, ele intentou em seu coração trazer a presença de Deus, a arca de Deus, que era a presença de Deus, novamente para Jerusalém. O interessante, irmãos, é nós notarmos aqui, diz no verso 1 do capítulo 6, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá de Judá, para levarem dali acima a arca de Deus. Olha que interessante. Davi, um homem conhecido como aquele que tinha o coração que Deus se agradava, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos encontrar, igreja, na história de Davi, um homem que cometeu muitos erros. Às vezes nós idealizamos Davi, um homem que não praticou erro algum, que não praticou pecado algum, ou se alguns conhecem um pouco mais da palavra de Deus, acham que Davi errou e falhou somente quando ele adulterou com Batseba e mandou matar Urias como se fosse pouca coisa, que não é. Nós encontramos Davi em outros momentos também transgredindo os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Nós encontramos Davi, por onde ele passava, ele fazia uma campanha militar, ele tomava mulheres para o seu harém. Porque naquele tempo, um poder de um rei, de um monarca, também era medido pelo tamanho do seu harém. E lá em Crônicas vai dizer em 3 versículos, nome de 20 filhos de Davi. Apenas em 3 versículos. Davi, irmãos, ele teve uma infinidade de mulheres e muitas concubinas. Era tantos filhos de Davi que o autor da palavra de Deus já nem considera mais em relatar quem são os filhos de Davi. Davi, muitas vezes, ele errou e falhou com Deus. E aqui nós vamos encontrar mais um erro, mais uma falha de Davi. Porque nós vamos compreender, igreja, que o cristão, aquele que se diz crente, foi uma pregação que nós fizemos essa semana que passou, ele não deve andar segundo os seus desejos, segundo os seus pensamentos, segundo a sua boa ação ou atitude, o seu bom pensar. Ele não deve andar nem segundo os seus melhores pensamentos.
Porque a palavra de Deus diz: aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Por isso, lá em Gálatas 5, 16, 17, o apóstolo Paulo vai dizer: andeis em espírito, e dessa forma não cumprireis com a concupiscência da vossa carne, e a concupiscência é o prazer de nós satisfazermos a nós mesmos, e a concupiscência é um prazer imoderado, é um prazer que nós não podemos controlar, ele é sem moderação. Nós não temos essa capacidade, a não ser que em nós habite a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que veio habitar em você, quando você aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa concupiscência, esse prazer da carne, ele não é tirado de você, ele não é arrancado de você. Mas o apóstolo Paulo diz que deve ser mortificado, diminuído. Ele diz: é necessário que eu morra para que Cristo viva em mim. Nós encontramos nessa fase da vida de Davi, ele tomando mais uma ação, mais uma atitude, mais uma postura boa, correta, verdadeira, mas sem buscar a orientação de Deus. E quantas vezes, igreja, nós tomamos atitudes que são boas, atitudes corretas, atitude que nós analisamos, pensamos, maturamos na nossa cabeça e diz: é isso que eu devo fazer. E às vezes você vai perceber que aquilo não deveria ter sido feito. A intenção de Davi era melhor. Ele queria trazer a arca de Deus que estava fora do lugar dela. Porque a arca de Deus ali, ela pertencia à tenda, porque então ainda não havia um templo que foi construído após o seu filho Salomão. Havia a tenda, o tabernáculo, a casa móvel de Deus, aonde era o lugar daquela arca está. E Davi entende: vamos trazer de volta essa arca. Mas o interessante que eu quero dizer a você: Davi, ele não consulta os homens de Deus. Davi, ele não consulta os profetas de Deus. O verso que nós já lemos 2 vezes, o verso 1 e 2 diz: Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que estava com ele. Igreja, entenda isso esta noite. Às vezes, as nossas melhores ações, os nossos melhores pensamentos, ainda que nós raciocinemos, pensemos, colocamos ele para ser maturado na nossa cabeça, nós vamos amadurando aquela ideia, mas se nós não consultarmos a Deus, nós corremos um grande risco em falhar naquilo que nós iremos fazer. Diz a palavra de Deus que Davi foi, ajuntou todo o povo, e todo o povo se alegrava, todo o povo se festejava. Uma outra atitude errada de Davi, que ele tomou, além de não consultar o homem de Deus, os profetas de Deus, ele consultou o povo e não os homens de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, bem-aventurado o homem que não se assenta aos escarnecedores, não se assenta à mesa dos escarnecedores, não toma conselho nos ímpios. Quer dizer que bem-aventurado é esse homem, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi agora, chegando ali naquele lugar, na casa de Abinadab, onde estava a arca de Deus, a arca do concerto, a presença de Deus, diz que ele, em vez de fazer da forma correta, porque havia uma forma correta, havia uma forma certa de transportar, de carregar a arca de Deus, a presença de Deus. Davi, eu não sei por qual motivo, ele manda fazer um carro novo. Os bois iriam puxando aquele carro novo. E ele então coloca a arca de Deus, a presença de Deus, dentro do carro novo. Você vai compreender logo à frente que isso que Davi estava fazendo era errado. Essa não era a forma correta, não era a forma certa de transportar a arca de Deus. Então, eles vão.
A arca de Deus está sendo levada. A arca de Deus está sendo transportada. Eles estão levando a arca de Deus para o lugar devido dela. E diz que quando eles chegando à eira de Nacon, os bois tropeçam. E a arca de Deus pende a cair. E diz que Uzá, um daqueles meninos que cresceram ao redor daquela arca, brincando com aquela arca, quantas vezes eles não tocaram naquela arca, quantas vezes eles não colocaram a mão naquela arca, quem sabe alguma vez eles brincaram até de pique-esconde, algum escondeu de dentro da arca, aquilo já estava costumeiro, estava normal para ele, mas diz que naquele momento em que Uzá coloca a mão na arca para não permitir que a arca viesse a cair, a ira de Deus se acende nele. A nossa tradução está escrito assim, a ira de Deus se acende contra ele, mas o original, melhor, se acende nele. A ira de Deus não foi contra uma pessoa, a ira de Deus foi numa pessoa. Isso significa que Deus ele nunca está em ninguém, mas que ele exerce o seu juízo em alguém. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E o amor de Deus é para todos, Deus ama a todos. Como nós já dissemos aqui, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma forma tal, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu disse a você, e eu torno a repetir, a salvação não é para todos. O amor de Deus não é para todos, Deus ama a todos incondicionalmente. Deus ama o mentiroso, Deus ama o fofoqueiro, Deus ama o adúltero, Deus ama o homicida, Deus ama qualquer um. O maior ou o pior de todos. Deus ama a todos, sem igual. Mas a salvação de Deus não é para todos. A palavra de Deus, João 3, diz que Deus ama o mundo de uma forma tal, e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para quem crê. Deus ama todos, mas a salvação é para aquele que crê e acredita no Senhor Jesus. Para aquele que toma os seus caminhos e anda após Ele. Ele disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A salvação, irmãos, é para aquele que crê. O amor de Deus é para todos. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer, que Deus não se alegra na morte de um ímpio sequer. Mas a salvação é para aquele que crê. E no verso 17 de João 3 diz, aquele que crê nele não está condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado. Aqui nós vemos a ira de Deus se acender não contra Uzá, porque Deus não é contra você, Deus não é contra o pecador, Deus não é contra ninguém, mas a ira de Deus se acende em Uzá, se faz em Uzá. O interessante é que nós vamos notar que Uzá, ele não é morto pela sua irreverência. Irreverência é quando nós não agimos de forma correta diante daquilo que deve ser reverenciado. Você já viu um soldado chegar diante do capitão, chegar, e aí capitão, beleza? Como é que vai você? Ele tem que ter reverência e chegar a bater continência. Se ele não fizer isso, ele pode até ser preso. Você já viu você chegar lá diante do juiz, ei juiz, beleza? Ontem estava lá em casa, né? Conversando, assistindo o jogo, né? Não, irmãos, lá é diferente. Tem que ter reverência. Uzá, deixa eu dizer, irreverência não mata. Não foi a irreverência de Uzá em tocar na arca que o matou. Porque a palavra de Deus diz que nenhum homem, ninguém pode tocar na arca de Deus. Ninguém poderia tocar, era uma lei, ninguém, era proibido expressamente, ninguém pode tocar na arca de Deus. Mas Uzá tocou na arca de Deus. Quem sabe porque ele já estava acostumado a tocar naquela arca. Quem sabe para Uzá, a arca de Deus já não tinha mais aquele valor que ela tinha, que ela representava a presença de Deus. Quem sabe Uzá já estava acostumado
com a arca de Deus. Sabe, irmãos, eu quero dizer que irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, toda vez que alguém se levanta durante a pregação da palavra, ele iria morrer. Se irreverência matasse, toda vez que você mexesse no seu celular durante a pregação da palavra, você iria morrer. Se irreverência matasse, toda vez que você conversasse com alguém do seu lado, você iria morrer. Dê glória a Deus, irmãos, porque irreverência não mata. Porque senão já teríamos sepultado algumas pessoas aqui na igreja. Irreverência não mata. Mas, irmãos, irreverência, ela vai mostrar a situação da vida espiritual de uma pessoa. Quando a pessoa, você percebe que ela não tem mais reverência, isso mostra que ela leva as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. A irreverência não mata. Não foi irreverência que matou Uzá. O que matou Uzá foi religiosidade. Religiosidade, sim, essa mata. Quando as pessoas estão vindo à casa de Deus, por costume, já se acostumaram a vir à casa de Deus, mas vem à casa de Deus, não presta mais reverência a Deus, não presta mais honra a Deus, ao louvor ele não louva mais, quando a palavra de Deus, ele, nossa, por que não acaba logo essa palavra? Que demora, meu Deus do céu. Está aqui, irmãos, como se estivesse lá fora. Irmãos, você está vindo à casa de Deus. Nós aqui estamos cultuando um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Nós estamos aqui cultuando um Deus que salva, que liberta, que transforma as nossas vidas. Não foi irreverência que matou Uzá, foi a religiosidade. Para ele já viu perdido o sentido ou o valor do que representava a presença de Deus. Para quantas pessoas vir à casa de Deus é como ir a uma reunião de bairro, uma reunião de condomínio, uma reunião de amigos, uma reunião de ex-alunos. Quantos estão vindo à casa de Deus como se estivesse indo a um clube ou a um encontro qualquer? As pessoas estão perdendo o senso de quem é Deus, de quem Deus é. E Deus, Ele é santo, santo, santo é o Senhor. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Ele. Uzá, normal. É a arca, eu acostumado com ela, cresci com ela, não tem problema. Quantas pessoas que há já tanto tempo de igreja, estando na casa de Deus, não conseguem mais orar, não conseguem mais buscar a Deus. Quantas pessoas que estão vindo na casa de Deus e não honra mais a Deus. Irreverência, eu escrevi aqui, ela não é a doença, ela é um sintoma. Irreverência é um sintoma da religiosidade. O sintoma não mata, o que mata é a doença. E a doença é a religiosidade. E se você vem à casa de Deus e não tem mais reverência pelas coisas de Deus, é um sintoma que algo está acontecendo na tua vida. Se você vem à casa de Deus e não presta mais honra a Deus, honra que é devida a Ele, porque a palavra de Deus diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em oferta, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
que apresentei os vossos corpos, isto é, a vossa vida, em oferta viva. No Antigo Testamento, quando a pessoa ia no tabernáculo, para oferecer sacrifício a Deus pelos seus pecados, ele tinha que oferecer um animal, e esse animal era morto pelos seus pecados. Hoje a palavra de Deus diz que você deve oferecer a sua vida. Mas só que não é mais você morrer pelos seus pecados. Não, irmãos, Jesus já morreu pelos seus pecados. Jesus já se entregou por você. Jesus é o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. Agora você deve oferecer sua vida em oferta viva. Isto é o seu modo de viver. Que o seu modo de viver, que o seu modo de se suportar seja uma oferta agradável a Deus. Porque aquele animal que era imolado, ele depois era partido em pedaços e lançado sobre o altar do holocausto, aonde era queimada a sua gordura, a sua carne, e aquilo subia diante de Deus. Assim deve ser a nossa vida em oferta viva, agradável. Oferta viva é a sua vida. Oferta santa, isto é, a sua vida em buscando a santidade. Buscando se apartar cada dia do erro, do pecado, oferta viva, santa e agradável a Deus. É de forma que agrade a Deus, não é da forma que me agrada. Porque tem pessoas que querem vir na igreja e querem ser agradados, não querem vir na igreja e agradar a Deus. O pastor tem que me agradar. Pastor tem que fazer isso. Pastor tem que fazer isso outro. Pastor é isso. Pastor é isso. Não, irmãos. O pastor não está aqui para te agradar. O pastor está aqui para agradar a Deus. Quando o pastor estiver aqui para agradar a você, ora, irmãos, em breve Deus tira ele do lugar. Porque a igreja é para agradar a Deus, a igreja não é para agradar a homens. Nós não estamos aqui para servir os homens, nós estamos aqui para servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, Deus vai te agradar. A palavra de Deus, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Não é a respeito no contexto só de comer, de beber ou de vestir. Deus vai acrescentar a você paz de espírito. Deus vai acrescentar, Deus vai cuidar das suas emoções. Deus vai cuidar dos seus sentimentos. Deus vai cuidar de você integralmente, totalmente, em tudo que você é. Porque que Deus fraco seria esse nosso, que só nos deixa de comer, de beber, de vestir? Esse Deus promete suprir todas as tuas necessidades. E coisas que precisam de ajuda espiritual, de ajuda emocional, de ajuda sentimental. E esse Deus promete suprir isso tudo na sua vida. Mas quando você não troca o valor de Deus pelas coisas de baixo, pelas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de um assunto que ele chama de apostasia. Apostatar da fé. É quando você deixa de ter o seu vigor. É quando você deixa de ter aquele ânimo, aquela disposição de agradar a Deus. E então você começa a murchar, a definhar, a esmorecer. Isso o apóstolo Paulo chama de apostatar da fé. Você começa a trocar as coisas de Deus por outras coisas. E essas outras coisas tomam o lugar de Deus na sua vida. Uzá. Eu creio que Uzá foi com a maior das boas intenções. Ei, eu vou segurar a arca. É a arca de Deus, não pode cair, eu vou segurar. Irmãos, alguém já disse que no inferno está cheio de boas intenções. Boa intenção não salva ninguém. Boa intenção não é o suficiente para te levar para o céu. Diz que naquele momento em que Uzá toca na arca, Deus abre ruptura nele. Deus abre Uzá. A ira de Deus não se acendeu contra Uzá, mas a ira de Deus se fez em Uzá. Por conta que ele estava negligenciando o que representava a arca de Deus. Quantas pessoas hoje estão negligenciando o seu chamado,
Quantas pessoas hoje estão negligenciando aquilo que um dia Deus fez na sua vida? Quantas pessoas estão negligenciando a presença de Deus? E aqui essa noite é o lugar onde a presença de Deus se faz presente em nosso meio, igreja. Porque se assim não fosse, Jesus seria mentiroso. Porque ele diz, onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ele estaria presente. E Deus se faz presente no nosso meio. Mas é necessário que você não venha com senso de religiosidade, mas sim para adorar a Deus verdadeiramente essa noite. E ser tocado pelo poder de Deus que está aqui. Porque Jesus, ele não é mentiroso. O nosso Deus não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa do que tenha dito. Porventura diria Deus e não cumpriria. Deus não é homem. Deus é o Senhor de todos. O Rei dos reis. O Rei dos exércitos. Quando as pessoas, irmãos, estão vivendo na igreja com senso de religiosidade, perderam o temor a Deus, perderam a reverência a Deus. Ora, irmão, você já viu o católico quando ele vai entrar na igreja, o que ele faz? Eu sei porque eu já fui. O que ele faz? Ele chega lá, né? Quando ele está passando de carro na porta da igreja, o que ele faz? Não é? Quando ele está passando com outro, alguma coisa, ele... Não é assim que ele faz? Só que, irmão, que isso é vazio, né? Isso não adianta. Isso é simplesmente uma ação exterior. Uma ação vazia. Mas, irmãos, o que eu e você devemos ter não são apenas atitudes exteriores, mas sim verdadeiramente um coração liberto e transformado por Jesus. Que a palavra de Deus diz que um coração humilde e quebrantado, esse Deus não despreza. Esse Deus não abandona. E você sabe sobre quem vai recair a culpa da morte de Uzá? A morte de Uzá, ela vai recair sobre Davi. Mas por quê? Mas Davi não mandou Uzá tocar na arca? Mas também Davi, era o que eu estava dizendo lá atrás, que você entenderia logo depois. Davi não estava fazendo da forma correta, da forma certa. Colocar a arca de Deus em cima de um carro de boi e transportar, essa não era a forma correta de tratar com a arca de Deus. Assim, muitas pessoas estão tratando Deus, mas não da forma correta. Nós não tratamos Deus da forma que eu e você queremos. Nós tratamos Deus da forma como Ele deve ser tratado. Da forma como Ele deve ser reverenciado. Assim como um soldado não trata o seu superior de qualquer forma. E sim da forma como ele deve tratar. Assim também as pessoas estão tratando Deus como se Deus hoje fosse o Papai Noel. Gordão, barrigudo, de barba branca, bobão, ho, ho, ho. O que você quer, meu filho, que eu vou te dar? Pode pedir. Encosta Deus na parede. Deus, se o Senhor não fazer isso, meu irmão, tenha misericórdia. Você não está tratando com homens, você está tratando com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Deus, você tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada por você, meu amado. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Davi, mais uma vez, ele errou, ele falhou. E a morte de Uzá vai cair sobre ele, porque ele deveria ter dito: o modo de carregar a arca de Deus não é num carro. Ele tomou um modo semelhante dos filisteus, porque foi assim que os filisteus fizeram para tirar a arca da aliança de sua terra. Lá quando Deus deu a Moisés todas as ordenanças, lá no Monte Sinai, da criação,
do tabernáculo, como deveria ser feito, toda a cor, dos comprimentos, de tudo. Ali Deus mandou fazer a arca, Deus mandou fazer o propiciatório, e Deus disse como deveria ser transportada a arca pelo deserto. Porque lembra, o tabernáculo é a tenda móvel de Deus, e toda vez que aquele povo estava em peregrinação, a cada dia aquele povo estava num lugar diferente, aonde a nuvem de Deus parava, eles tinham que montar acampamento. Ora, então eles tinham que carregar aquela arca toda vez que desmontava o acampamento, tinha que caminhar, tinha que carregar a arca. Mas não carregava a arca num carro de boi. A ordenança de Deus, o mandamento de Deus diz, era que os filhos de Abraão, os levitas, deveriam passar varões que foram construídos de madeira acácia, uma das madeiras mais nobres, revestida de ouro. E havia 2 argolas nas laterais da arca, aonde se passava por aquelas argolas, e os levitas, os filhos de Arão, carregavam no ombro a arca de Deus. Ora, irmãos, você sabe que muitos líderes, Davi era um líder, um rei, e a morte de Uzá caiu sobre ele, porque era dever dele instruir corretamente. Você sabe que muitos líderes, pastores, ministros estão fazendo? Não estão ensinando corretamente as suas ovelhas a direção do aprisco. E você sabe sobre quem vai recair o sangue dessas pessoas? Sobre a cabeça desses ministros, desses pastores, que não têm ensinado a verdade de Deus a essas vidas. A morte de Uzá foi consequência da falta de atenção de Davi. Porque ele era o rei, é ele que estava comandando tudo. Foi ele que ajuntou os 30 mil homens. Foi ele que fez isso, aquilo outro. A arca de Deus não se carrega dessa forma. Chame os filhos de Arão, os levitas. Traga os varões. E vamos carregar como deve ser feito. Da maneira correta. Ora, irmãos, quantos pastores, quantos líderes que estão trocando o ensino da palavra de Deus em seus púlpitos por mais louvor, por mais festa, por mais oportunidade. Quantos homens de Deus estão trocando o ensino da palavra de Deus, pela qual nós conhecemos o Senhor, por profecias, e mais profecias, e mais profecias. Mas, irmãos, o que eu acho interessante é que essas profecias de hoje não tem nada a ver com as profecias dos profetas da Bíblia. As profecias de hoje é só, você vai ter, você vai ganhar, você vai conquistar, é isso, aquilo, outro. Ora, irmãos, no Antigo Testamento, quando falava que um profeta estava chegando, as pessoas tremiam. As pessoas batiam perna, batiam o joelho um no outro. Porque sabiam, irmãos, que o profeta vinha para alinhar, para corrigir as coisas que estavam fora do lugar. Quando o profeta vinha, as pessoas corriam dele. Hoje, como o profeta vem, as pessoas correm para ele. Porque hoje os profetas não têm mais palavra de juízo. Não tem mais palavra contra o pecado. É só você vai ter, você vai ganhar, você vai receber. Abre a sua mão, abra a sua boca. Isso, aquilo, outro. Não é esse tipo de profecia que nós encontramos na Bíblia. E assim, então, hoje, tem se trocado a palavra de Deus, a instrução de Deus, que é para a vida, por outras coisas que estão levando o povo à morte. E isso é a responsabilidade daqueles que Deus levantou, estão trocando a palavra de Deus por outras coisas. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta, igreja? É Jesus, através da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho, é a palavra de Deus que é o poder de Deus para salvar. Mas hoje as pessoas não estão mais interessadas na palavra de Deus. As pessoas estão interessadas somente em buscar daquele Deus barrigudo, bobão. Me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E quando não recebe, estou de cara virada contigo, Deus. Estou triste com o Senhor. Não quero mais. Não vou mais à tua igreja.
Ora, irmãos, que engano. E isso é responsabilidade daqueles que estão ministrando a palavra de Deus. A responsabilidade da morte de Uzá, ela recai sobre Davi. Porque Davi, como um rei, a palavra de Deus vai dizer que o rei, dele não deveria se apartar o livro desta lei. Que o rei deveria ler o livro todo dia, para que ele fosse conhecedor da palavra de Deus. Assim você vê muitos pastores vivendo dessa maneira. Primeiro, muitos por falta de preparo. Quantos pastores que estão abrindo igrejas, que estão subindo em púlpitos e não têm preparo, não estão preparados para aquilo. E aí começa a ensinar as coisas de Deus, não segundo a visão de Deus, mas segundo a sua visão. Não segundo o entendimento que a palavra de Deus nos traz. Porque há uma frase na teologia que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia, mas homens estão querendo explicar a Bíblia. E aí você vê esse tanto de heresia que acontece. Ovelhas estão morrendo muitas vezes por falta de preparo dos púlpitos. Ovelhas também estão morrendo por ganância de homens que estão em cima do altar. Como Jesus falou, que eram lobos, falsos profetas, que não se interessam pelas ovelhas, mas sim no que as ovelhas dão. Não se interessada com a salvação das ovelhas, mas sim com o que as ovelhas lhes proporcionam. Pessoas que estão interessadas não no que Deus vai fazer na vida dele. Eu estou falando isso do homem de Deus. Não de esperar em Deus e confiar em Deus. E por isso tem que bajular as ovelhas. E por isso tem que pregar um evangelho fraco, diluído. Um evangelho que não prega mais o pecado. A primeira mensagem de Jesus disse: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Pedro lá em Atos pega: arrependei-vos e crede no evangelho. Ganância de homens que estão preocupados não com as ovelhas, mas estão preocupados com a comida na sua mesa. Estão preocupados com o aluguel de casa. Ministros que estão preocupados com a prestação do carro. E por isso eles não podem pregar um evangelho de arrependimento. E por isso eles não podem pregar um evangelho que combate o pecado. E por isso que eles têm que pregar um evangelho antropocêntrico, um evangelho que agrada o coração do homem, que massageia o ego do homem. Não um evangelho, irmãos, que nos traz a mudança, a transformação de vida. Ao evangelho triunfalista, onde tudo você tem, onde tudo você pode, onde tudo você vai ganhar. Ora, irmãos, essa não é a mensagem do evangelho de Deus. Nós não encontramos isso na Bíblia Sagrada. Muitos pastores e também muitas ovelhas que têm apenas aparência e não a essência. Muitas pessoas que têm apenas o exterior, mas por dentro estão vazias, estão secas, estão morrendo. Davi era o líder, Davi era o rei de Israel. Davi organizou aquela campanha, era a responsabilidade dele. Por isso, a morte de Uzá recai sobre Davi. Mas Uzá também não deixa de ter a sua falta nisso. Assim também, igreja. A palavra de Deus diz que você deve ser conhecedor da palavra. A palavra de Deus vai dizer aos crentes de Bereia
que quando o apóstolo Paulo foi pregar lá, e diz que toda vez que Paulo pregava, ele chegava em casa, eles iam ver na palavra se aquilo que Paulo pregava era verdade. Oséias 6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras. A você cabe também fazer a sua parte, de ler, compreender, estudar, meditar a palavra de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas estão indo nas igrejas? E aquilo que o padre já disse, aquilo que já está decorado, ele não chega em casa e não vai ver se é verdade. Não vai reconhecer. Aquilo que pastores têm pregado, não chega em casa e vai ver se é verdade. Meu irmão, eu aconselho que quando você me vir pregando, você anote tudo o que eu estou dizendo, para você chegar em casa e ver se o que eu estou falando é a verdade ou não. Porque é só a verdade que liberta, igreja. É só a verdade que salva. E não é a verdade de homens, é a verdade de Deus. É a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Porque nele se revela o poder de Deus para libertar e para transformar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Davi teve a sua parcela de culpa, teve muita, porque ele é o líder. Mas Uzá também não deixa de ter a sua. Ora, irmãos, entenda. Deus abriu rotura em Uzá. Não é porque Deus era contra Uzá. Entenda. Muitas vezes você está vivendo coisas na sua vida. Não é porque Deus é contra você. Deus não é contra ninguém. Pelo contrário, Ele ama a todos. O amor de Deus é para todos. Até para o mais vil pecador. Esse Deus ama. E quer que venha a reconciliação. A ira de Deus não se acendeu contra Uzá. Ela se acendeu em Uzá, nele, pela sua transgressão. Pela sua falta de não guardar a palavra de Deus. Pela sua falta, às vezes, de não conhecer. Irmãos, já me perguntaram aqui na igreja. Pastor, se eu pecar, não sabendo que é pecado pecado? Entendeu? Se eu pecar, não sabendo que é pecado Claro que é, irmãos. O pecado não deixa de ser pecado só porque você não sabe que é pecado. Você conhece todas as leis de trânsito? Não, é impossível conhecer, né? Mas se você não sabe de uma e você cometer e o policial ver, o que ele vai fazer? Ah, não vou te multar não, você não sabia. Só se ele for muito camarada, né? Mas qual que é o certo dele fazer? Te multar. A palavra de Deus em Gálatas 6 e 7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que planta na carne, colhe corrupção. E o que planta no Espírito, colhe a vida eterna. Sabe de uma coisa, igreja? Deus está te dando a oportunidade esta noite de você mudar a semente que você está lançando. Deus te dá a oportunidade esta noite de você lançar novas sementes. Lançar sementes para a vida eterna. Lançar sementes para o reino de Deus. Você vai ter que colher aquilo que você plantou, mas você pode hoje começar a plantar novas sementes. Você pode começar a mudar a sua colheita. Você pode começar a mudar a sua vida. E isso que é maravilhoso e majestoso em nosso Deus. Ele está sempre pronto para nos perdoar. Davi, mesmo tendo feito tudo o que fez, Deus o perdoou. E depois de 3 meses, Davi, novamente, vai em busca daquela arca. Só que agora, ele faz da forma correta.
Acompanhe comigo, se você estiver com a sua Bíblia aí, aberta ainda, em 2 Samuel 6. Nós já vamos encerrar, o louvor já pode preparar a música. 2 Samuel 6, verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Davi com alegria. Desta vez, igreja, Davi fez da forma certa. Dessa vez, Davi fez da forma correta. E Deus está te dando a oportunidade esta noite de você começar a agir de forma correta, da forma certa. Para aquilo que você vier a plantar a partir de hoje, venha ser uma colheita boa e agradável na sua vida. O Senhor, Ele te ama. Deus, Ele tem o melhor para você. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É por isso, amado, que você não precisa correr atrás das bênçãos. Espere ela. Ela vai chegar até você. O Salmo 1 diz que as bênçãos e as misericórdias de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você não precisa colocar Deus na parede. Você não precisa correr atrás dessas coisas. Deus já enviou até você. Deus já mandou até você. Quando você é aquele, como Davi. Davi não era um homem que não tinha pecado, Davi tinha muitos pecados. Davi cometeu muitos erros e muitos pecados na palavra de Deus. Mas o que era diferente de Davi é que ele tinha um coração que se quebrantava na presença de Deus. Ele tinha um coração que reconhecia os seus erros e logo pedia perdão. Quando o profeta Natã foi enviado diante de Davi para falar daquele pecado que ele havia cometido, e contou aquela historinha de um homem que tinha uma única ovelha. E Natã disse: você, Davi, é este homem. Antes que o profeta deixasse a porta, Davi chamou ele para trás. Quando as pessoas deixam ir a palavra de Deus, a palavra de Deus está falando com você essa noite, meu amado. Seja como Davi, não espere um dia, 2 dias, meses, anos, porque isso vai te esfriar a cada dia mais. Faça como Davi, antes que o profeta deixasse a porta do palácio, Davi disse: Natã, venha. E Davi se arrependeu do seu erro. Um coração humilde e quebrantado, esse o Senhor não despreza. Deus, Ele está aqui essa noite. Ele está, irmãos, não contemplando a roupa que você está vestido, como está o seu cabelo bonito, bem feito, sua maquiagem. Quando Deus olha para você aqui esta noite, Ele contempla o seu coração. E que Ele possa achar em você um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se derrama na presença de Deus. Porque Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Quero convidar você neste momento a se colocar de pé. Enquanto nós vamos cantar esta canção, eu convido você a olhar para si mesmo, a você olhar para o seu coração. E neste momento, igreja, fale com Deus. Ele está te ouvindo. Ele é todo poderoso para ouvir a tua oração esta noite. Fale com o Senhor. É a oportunidade que Deus está te dando. Não perca a oportunidade. Não deixe o profeta sair pela porta.
Não deixe essa palavra esfriar no seu coração. Mas antes, faça como diz a palavra, guardei a tua palavra, Senhor, em meu coração, para não pecar contra ti. Não deixe essa palavra ser mais uma palavra, mas deixe essa palavra ser a palavra da sua mudança, da sua transformação, de um marco, de que agora, a partir de hoje, você vai lançar novas sementes na sua vida. Que aquilo que você lançou até hoje ou até ontem, você vai colher sim, Senhor, eu vou colher, mas a partir de hoje eu lanço novas sementes na minha vida, porque, Senhor, eu quero colher frutos diferentes. E Deus é o Deus que te concede novas sementes essa noite. Fale com o Pai, no nome de Jesus.